Olá, aqui é a professora Nelise Lúcia. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a atuação do psicólogo nas políticas públicas de caráter universal, como saúde, educação, políticas de proteção à infância e adolescência e assistência social. Preparado? A psicologia foi regulamentada em 1962. Nessa época, estava dividida na área da psicologia da educação, psicologia do trabalho e psicologia clínica. Nesses três campos, a atividade do psicólogo era direcionada para quem podia pagar, e caro por ela. Uma vez que o acesso ao ensino superior era bem mais restrito do que hoje, os profissionais que compunham a categoria vinham das classes sociais mais abastadas. Por isso, falamos que a psicologia era uma profissão elitizada. Foi na década de 70, em plena ditadura militar, que iniciaram os trabalhos voltados para as camadas mais empobrecidas da população, principalmente as atividades acadêmicas de campo, como pesquisa e extensão. Havia também um movimento militante de resistência ao regime, que passou a atuar na luta pela saúde, pela reforma psiquiátrica, pelo direito à terra, nas associações de bairro, entre outros. Foi nesses contextos populares que se iniciaram os trabalhos de grupo, que tinham forte influência das ideias de Paulo Freire e dos teóricos franceses e italianos, pois estes países já estavam fazendo as suas reformas psiquiátricas e explorando os dispositivos grupais e a democratização do saber. A partir da Constituição de 88, surgiram políticas de garantia de direitos como acesso à saúde e à educação universal, a criação do SUS e do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, e o Sistema de Proteção de Direitos da Criança e do Adolescente. O sistema manicomial passou a lentamente se abrir e criar uma rede de serviços ambulatoriais. O psicólogo passou a ocupar esses novos espaços. Suas atividades, que eram exercidas de forma fragmentária e isolada, passaram a integrar os quadros do Estado, que agora era responsável por oferecer esses serviços à população. A psicologia social comunitária, através da Brapso, criada em 1985, passou a ser um ramo da psicologia, compartilhando experiências e construindo um saber sistematizado e acadêmico. Hoje, as políticas públicas são o segundo maior campo de trabalho dos psicólogos, atrás somente da psicologia clínica. Nesses contextos, o mais recomendável é o trabalho em grupos, ou seja, na saúde, seja na educação básica ou no hospital, na saúde mental, na educação, na assistência social, nas políticas de proteção à criança e à adolescência, o trabalho mais indicado é o trabalho em grupos de usuários. E isso acontece por muitas razões. No grupo, há uma maior aproximação entre os usuários e o coordenador ou terapeuta. A linguagem é mais acessível, sobretudo porque os próprios usuários auxiliam na compreensão. A expressão ultrapassa as fronteiras do verbal, se tornando mais afetuosa e emocional, permitindo identificações múltiplas com as experiências relatadas, encorajando a abertura e a troca. Em outras palavras, o grupo deve estimular as trocas de vivências e culturas entre os indivíduos, mas sem deixar de levar em conta toda a complexidade das vulnerabilidades vivenciadas por cada um, ou seja, promovendo o sentimento de identidade, mas ao mesmo tempo se atentando à singularidade. O objetivo se torna a viabilização do sentimento de grupalidade, a sensação de identificação e pertencimento ao grupo. As práticas grupais devem contemplar a escuta, processos de valorização e reconhecimento das diferenças, produções coletivas, exercícios de escolha, reconhecimento e nomeação das emoções vivenciadas, tomadas de decisões sobre a própria vida e a vida da comunidade, a abertura do diálogo para a resolução de problemas ou conflitos, divergências,
sempre levando em consideração os limites e as possibilidades das situações implicadas. Diversos são os fios condutores da formação de um grupo, sempre respeitando as necessidades dos participantes e os contextos institucionais onde se desenvolvem. Eles podem ser organizados em torno de questões de ciclo de vida, como grupos de crianças, de adolescentes, jovens, adultos, pessoas idosas. Podem ainda se organizar em torno de condições de saúde, como grupos de hipertensos, de gestantes, questões relacionadas à amamentação e maternidade, pacientes oncológicos, entre outros. Pode se organizar também em torno de questões de saúde mental, como psicose, depressão, ansiedade, enfrentamento ao tabagismo, alcoolismo e dependência de substâncias psicoativas. Há ainda grupos organizados por vulnerabilidades sociais, como grupos de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, violências de vários tipos, policial, doméstica, urbana, pessoas em situação de rua, famílias removidas de seus territórios por ação do Estado ou atingidas por tragédias naturais. Tomara que esse assunto tenha proporcionado mais conhecimento aos seus estudos. Até breve. Tchau!